Desde os primeiros séculos do cristianismo, a figura do anticristo fascina e assusta, cercada de mistérios e teorias. Um nome que ecoa em tempos de crise, guerras e avanços tecnológicos, sempre associado ao fim dos tempos. Mas afinal, quem é o anticristo? Uma pessoa? Um sistema? Uma ideia? E por que, ao longo da história, tantas pessoas foram apontadas como ele, sem que nenhuma se confirmasse? E hoje, quem são os nomes especulados? Prepare-se para uma viagem por séculos de mistérios e curiosidades. Para entender o anticristo, precisamos voltar à fonte, a Bíblia. O termo anticristo aparece algumas vezes na Bíblia, especialmente nas cartas do apóstolo João. Lá, anticristo não é só uma figura única, mas um espírito que nega Jesus Cristo e engana os fiéis. Além disso, outras passagens falam de um homem da iniquidade e de uma besta que enganaria o mundo nos últimos dias. Porém, a Bíblia não dá um nome ou rosto, mas um conjunto de características, e é essa ambiguidade que permitiu tantas interpretações ao longo dos séculos. Nossa lista começa com Nero, imperador romano. Após incendiar Roma, Nero perseguiu os cristãos, tornando-se o vilão perfeito. Muitos viam nele a besta do Apocalipse. O número 666 pode ser um código para Nero César em hebraico. Mesmo após sua morte, Nero virou o arquétipo do anticristo, o inimigo cruel, opressor e idolatrado. Ele se tornou o modelo para todos os anticristos que viriam depois. Séculos depois, durante a Reforma Protestante, a figura do anticristo virou arma política. Para Lutero e outros reformadores, o Papa era o anticristo, símbolo máximo da corrupção e arrogância religiosa. A opulência do Vaticano e o poder papal eram vistos como a apostasia, ou seja, o abandono consciente e voluntário da fé em Cristo, previsto na Bíblia. Panfletos e sermões inflamados espalharam essa ideia por toda a Europa. Católicos revidaram, chamando os reformadores de anticristos. Mas qual é a visão real da Igreja Católica sobre o anticristo? No Catecismo, ele aparece como parte da última aprovação da fé, pouco antes da volta de Cristo. Vai prometer soluções para os problemas da humanidade, mas sem Deus. Segundo o parágrafo 676, o anticristo seduz com a ideia de criar um paraíso na Terra, através de ideologias, promessas de paz ou progresso. Mas tudo isso à custa da fé verdadeira. No século XIX, Napoleão Bonaparte virou o suspeito número 1. Sua ascensão meteórica, ambição imperial e conflitos com a Igreja alimentaram teorias apocalípticas. Muitos viam em Napoleão o líder global da besta, tentando unificar a Europa sob seu comando. Cálculos numerológicos e símbolos ligados à sua trajetória reforçavam a suspeita. Sua campanha no Egito e o carisma quase hipnótico só aumentaram o temor. Para muitos, Napoleão era o anticristo secular, adaptando o medo ao cenário político. O medo do anticristo se expandiu do religioso para o político. No século XX, Hitler encarnou o mal absoluto. O Holocausto e a ideologia nazista chocaram o mundo, tornando inevitável a associação com o anticristo. Hitler era um líder carismático, mestre da propaganda, que exigia lealdade messiânica. Perseguiu cristãos dissidentes e distorceu a fé para seus fins. O assassinato em massa dos judeus foi visto como obra demoníaca. Hitler virou o novo padrão de comparação para o mal moderno. Além de Hitler, outros tiranos entraram na lista: Stalin, Mao, Pol Pot, Saddam Hussein. Cada um, em seu tempo, foi visto como o anticristo, por liderar regimes brutais e ideologias opostas ao cristianismo ou judaísmo. A Guerra Fria alimentou novas teorias, com o comunismo sendo chamado de Império do Mal.
O anticristo virou etiqueta para o inimigo geopolítico do momento. Hoje, o medo se volta para o poder tecnológico. Elon Musk, com seus projetos de IA e chips cerebrais, virou alvo de teorias online. A Neuralink, a empresa de Musk que desenvolve chips cerebrais, é vista como possível marca da besta, e sua influência global alimenta suspeitas. Mas Musk não se encaixa nos arquétipos bíblicos, não exige adoração, nem lidera perseguições religiosas. As acusações refletem mais o medo do futuro tecnológico do que qualquer profecia. Putin representa o retorno do medo geopolítico. Sua postura autoritária e ações militares reacenderam teorias apocalípticas, ligando-o a profecias sobre o Príncipe do Norte. A aliança com Irã e Síria reforça a imagem de vilão global. No entanto, Putin usa símbolos cristãos e não nega a fé. Mais uma vez, o inimigo político do momento vira suspeito. As profecias antigas continuam sendo moldadas pelos conflitos atuais. Até líderes improváveis, como Emmanuel Macron, entram na mira. Teorias usam numerologia, simbolismo e sua ascensão meteórica para ligá-lo ao anticristo. O nome Emmanuel e sua vitória no Louvre alimentam especulações. A União Europeia é vista como o Império Romano revivido, mas tudo se baseia em coincidências e interpretações forçadas. Qualquer figura pública pode virar suspeita se procurarmos padrões ocultos. E então temos ele, Donald Trump. Para muitos críticos, Trump representa o arquétipo do anticristo, carismático e polarizador, acusado de dividir e promover o culto à própria imagem. Durante seu governo foi acusado de mentir e estimular confrontos. Mas o mais curioso é que, para outros, Trump seria o exato oposto, um protetor dos valores cristãos, um defensor de Israel, da família tradicional e da liberdade religiosa. Trump, portanto, é talvez o melhor exemplo de como uma mesma figura pode ser vista como salvador ou destruidor. A busca pelo anticristo revela mais sobre nossos medos do que sobre profecias. Cada época projetou suas ansiedades nessa figura. Tirania, corrupção, guerra, tecnologia, perda de identidade. O anticristo é uma tela em branco para nossos piores pesadelos. E você, o que pensa? Deixe seu comentário e inscreva-se para mais curiosidades históricas.